paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. É um prazer estarmos novamente através do canal do pastor Edivaldo Bueno aqui no YouTube. E nessa oportunidade nós vamos meditar e estudar a palavra de Deus. Lembrando que nós estamos estudando o segundo trimestre do ano de 2019 e na classe dos adultos nós estamos estudando o tema O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. E nessa oportunidade tão maravilhosa nós vamos estudar a lição de número 2. E a lição de número 2 ela vem falar sobre os artesãos do tabernáculo. A lição de número 2 ela traz como texto áureo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12 e verso de número 11, que diz o seguinte: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A verdade prática diz: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. A leitura bíblica em classe está no livro do Êxodo, capítulo 31, do verso 1 até o verso de número 11. Então você que é professor ou até mesmo aluno, é muito importante que você medite no texto áureo, no contexto pelo qual ele foi escrito, a verdade prática e tudo aquilo que nós podemos extrair dessa verdade prática, e também muito importante que você esteja familiarizado com o texto lá em Êxodo capítulo 31, do verso 1 até o verso de número 11. É onde acontece o chamado de Deus para que o tabernáculo fosse construído. Deus ele já havia ordenado, determinado que deveria ser construído o tabernáculo e passou isso para Moisés. E o tabernáculo deveria conter todas as coisas que Deus pediu. Os detalhes que Deus passou. Deveria ser construído exatamente de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque o tabernáculo ele representa o lugar aonde Deus habita. Então, deveria ser construído de forma pela qual o Senhor tinha determinado. Então, os artesãos do tabernáculo, e a palavra artesão, ela é o ofício de construir ou de produzir algo através de trabalhos manuais. Deus ele convoca aqui pessoas para que através de talentos no trabalho manual pudesse construir o tabernáculo de acordo com as determinações que Deus havia passado a Moisés. Então, em Êxodo capítulo 31, do verso 1 ao 11, Deus ele vai fazer esta convocação e Deus ele vai determinar como deveria ser feito. É interessante nós pensarmos no tabernáculo, que é o local da habitação de Deus, que foi o local da habitação de Deus no tempo do Antigo Testamento, né? Após a lei de Moisés, a lei mosaica. É interessante a gente observar que o tabernáculo ele tinha muitos detalhes, né? E tinha que ser construído de acordo com a vontade de Deus. Tinha medidas exatas, né? O tabernáculo ele tinha de largura 25 metros, de comprimento 50 metros. Então, dentro desse pátio, a Bíblia vai nos mostrar que havia o altar de bronze, onde as pessoas levavam o seu culto, o seu sacrifício. Também, dentro desse pátio, havia a pia, né, ou a bacia, tá? Havia o lugar santo, e no lugar santo a Bíblia nos mostra que havia ali um candelabro, havia também a mesa onde era colocado os pães da presença, havia também dentro do lugar santo o altar do incenso, tá? E toda essa mobília, todo esse material, eles deveriam ser construídos através do trabalho manual, através do trabalho de homens que Deus capacitaria para que pudesse ser feito. Havia também o lugar santíssimo ou o santo dos santos, aonde ali estava a Arca da Aliança, e os irmãos lembram na aula passada como era a Arca da Aliança, uma espécie de um baú
e sobre este baú havia a tampa, né? Onde em cima dessa tampa havia 2 querubins, tá? E esses querubins eram virados de frente um para o outro, e as suas asas, né, cobria praticamente ali a tampa do propiciatório, né? E a Bíblia diz que Deus ele se apresentava entre os querubins para falar ali com Moisés, enfim, com o sumo sacerdote. Então tinha toda uma liturgia, tinha toda uma diretriz de como deveria ser feito o tabernáculo. Então as regras estavam postas à mesa. Agora teriam que executar o trabalho da criação e da construção do tabernáculo. É muito interessante, meus irmãos, que nós vamos ver que no tópico 1 aqui da nossa lição, diz assim: homens especiais para serviços especiais. Esse é o primeiro tópico que nós vamos estudar. Também o tópico 2 diz: cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. E o tópico de número 3 diz: usando os talentos para a glória de Deus. Então esses são os tópicos da nossa lição. O objetivo que queremos alcançar, que o professor busca alcançar aqui nesta aula, é destacar como Deus chama pessoas especiais para executar serviços especiais. Também elencar as virtudes dessa pessoa, cheia do Espírito Santo, sabedoria, entendimento e ciência. E conscientizar que devemos usar os talentos para a glória de Deus. Então esses são os objetivos da aula de número 2, que fala de pessoas que foram convocadas por Deus para a construção do tabernáculo, a qual eu descrevi aqui de forma simples, porém entendemos que Deus ali tinha determinado de como deveria ser feito nos seus mínimos detalhes a construção do tabernáculo. Então vamos começar a pensar aqui, já que o tabernáculo deveria ser construído e foi, e como que Deus realizou este serviço. O primeiro tópico da nossa lição diz: homens especiais para serviços especiais. Então o tabernáculo ele era um serviço muito especial. Como eu mencionei aqui, o tabernáculo era o local de habitação de Deus, aonde as pessoas iam oferecer o seu culto, o seu sacrifício, para que pudessem receber o perdão, a presença de Deus. Então ali tinha toda uma liturgia. Então precisava ser construído este lugar tão maravilhoso. Então o que Deus faz? Em Êxodo capítulo 31, verso de número 1, diz assim, que Deus falou o Senhor a Moisés dizendo, verso de número 2, eis que tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o verso de número 6 diz assim, e eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado. Então Deus convoca aqui 2 homens para que o trabalho de construção do tabernáculo pudesse ser realizado. Ele convoca Bezalel, da tribo de Judá, e convoca Aholiabe, da tribo de Dan. Então a primeira coisa que vem à nossa mente, nós temos que enfatizar isso, meus irmãos, é que o chamado para a construção do tabernáculo é feito por Deus. É Deus quem chama. Ele determina como deve ser feito, ele determina os detalhes de como deve ser feito, porém ele determina também quem vai fazer este trabalho. É Deus quem chama. Então, é muito bonito quando a gente pensa que a igreja ela não foge desse padrão de Deus, né? Porque Deus ele pede para que o tabernáculo seja construído, porque o tabernáculo é a habitação de Deus e é onde as pessoas vão para se relacionar com Deus, através das suas liturgias. E quando a gente pensa na igreja, a gente parte do mesmo princípio, porque a igreja foi algo construído por Deus, feito através dos pensamentos de Deus de como deveria ser a igreja, e da mesma forma que Deus
chama pessoas e chamou pessoas para construir o tabernáculo, Deus também chamou pessoas para construir a sua igreja, né? Para formar a sua igreja, para que a igreja possa alcançar o seu objetivo, a sua missão. Então, é muito bonito a gente pensar que é Deus quem chama. Olha como nós somos dependentes de Deus. Ele determina como deve ser feito, porém Ele determina também por quem deve ser feito. Então, o chamado, tanto do tabernáculo quanto da igreja, é feito por Deus. E Deus, meus irmãos, Ele chama quem Ele quer, né? Deus, Ele não precisa do conselho do homem, né? Deus, Ele não precisa da orientação humana para Ele chamar pessoas para cumprir a sua obra, as suas missões, as suas tarefas. Tá? Ele chama quem Ele quer. Nós vemos aqui que Deus chamou um homem da tribo de Judá e um homem da tribo de Dan. Então é Deus quem chama e Ele chama quem Ele quer. Por que que Deus faz isso? Porque quando Deus chama as pessoas e chama pessoas a qual Ele quer chamar, nós entendemos também que Ele vai capacitar. É Deus quem capacita o ser humano para realizar a sua obra. É muito importante que você, como professor, medite bastante na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso de número 5, porque lá diz o seguinte, no verso de número 5, que diz: há diferentes tipos de ministério, e realmente há, mas o Senhor é o mesmo, né? Então, há diferentes tipos de ministério, ou de obras, ou de realizações da vontade de Deus. E aqui nós podemos pensar no tabernáculo e pensar na igreja. Tá? Então há diferentes tipos de ministério, como havia no tabernáculo, diferentes tipos de ministério, ou seja, diferentes funções dentro do ministério. Na igreja também há diferentes tipos de ministério, diferentes tipos de funções, mas o Senhor é o mesmo, é Ele quem chama. E a Bíblia diz lá no verso de número 6, do capítulo 12 de 1 Coríntios, que há diferentes formas de atuação, mas Deus é quem efetua tudo em todos, né? Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Isso aconteceu no tabernáculo, acontece na igreja, mas é o Senhor que está determinando como essas coisas devem ser feitas. É Ele que vai mostrar a forma de atuação. No verso de número 7 diz assim: a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando um bem comum. Então, quando nós pensamos no tabernáculo, Deus ali tinha um objetivo, uma missão para ser cumprida, né? Um bem comum, ou seja, um objetivo que atingisse a todos. Tá? Então, esse era o princípio do tabernáculo. Então, tudo que era feito ali no tabernáculo, né? Todo o lugar santo, onde ficava os sumos sacerdotes, o lugar santíssimo, onde ficava o lugar santo, onde ficavam os sacerdotes, o lugar santíssimo, onde ficava o sumo sacerdote, as pessoas que ficavam ali no pátio, né? Então, tudo isso daí tinha um objetivo, o objetivo de oferecer o sacrifício, o objetivo de adorar a Deus, o objetivo dos sacerdotes de fazer cumprir todas as diretrizes ali do lugar santo, o objetivo do sumo sacerdote de apresentar a Deus sacrifício uma vez por ano por toda o povo de Israel, entrava ali no lugar, no Santo dos Santos, na presença de Deus. Então tudo isso daí tinha um objetivo para um bem comum. Da mesma maneira, a igreja do Senhor, tudo o que acontece dentro da igreja, tudo o que acontece quando nós estamos reunidos como igreja, Deus tem um objetivo em tudo isso daí. É visando para que o objetivo dele possa ser cumprido. Então, homens especiais para serviços especiais. O primeiro pensamento é que quem chama é Deus, Ele chama quem Ele quer e Ele capacita. Porque quando nós voltamos aqui para a leitura do Êxodo, capítulo de número 31, e o verso de número 3 diz assim: quando Ele chama a Bezalel, Ele diz no verso 3, e o enchi pelo Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre,
e em lavramento de pedras, para engastar em artifício de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Então, nós vamos ver aqui que Deus, ele tinha determinado de como deveria ser as coisas. E Deus é quem vai capacitar Bezalel aqui. A Bíblia diz que encheu ele do Espírito de Deus, encheu de sabedoria, de entendimento, encheu de ciência, deu condições e sabedoria para inventar, para trabalhar com ouro, com prata, em lavamento de pedras, em artifício de madeira, enfim, para fazer tudo aquilo que era necessário. Esses homens trabalharam, como nós lemos aqui do capítulo 31, a partir do verso de número 10, esses homens trabalharam até nas vestes para o ministério, de como deveria ser as vestes de Arão, dos seus filhos, ou seja, da administração do sacerdócio, né? Então, esses homens trabalharam e trabalharam muito para que o tabernáculo pudesse ser construído e funcionar. Mas Deus é que deu graça, através do Espírito, através da sabedoria de Deus, através do entendimento que Deus deu para ele, da ciência que Deus deu para eles, para que eles pudessem inventar, para que eles pudessem fazer cumprir ali toda a vontade de Deus com excelência com relação ao tabernáculo. Então é Deus quem capacita e Deus continua fazendo isso até hoje, tá? Porque a igreja também tem as suas funções, tem os seus objetivos, então Deus é quem capacita o ser humano a realizar as funções para a obra e para o ministério de Deus. Ele enche com o Espírito Santo, ele continua dando sabedoria, ele continua dando entendimento para que a sua vontade seja cumprida. Amém? Tópico de número 2 fala a respeito de cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Então, quando nós entendemos, quando nós olhamos lá para o tabernáculo e nós entendemos que Deus ali tinha um plano de construção para que o objetivo do tabernáculo pudesse ser cumprido, então nós vamos ver que Deus vai dotar o homem de sabedoria, do seu espírito, de entendimento, de ciência. Deus vai capacitar o homem para essas coisas, para que a missão possa ser cumprida, possa ser alcançado o objetivo. E eu estava pensando, meus irmãos, é importante a gente fazer esse link com a igreja hoje, muito importante. E você que é professor, é claro que você na sua aula aí vai falar sobre a beleza do tabernáculo, enfim, né, nesse período em que foi construído. Mas é importante a gente pensar aqui um pouquinho fora da caixa e pensar um pouco na igreja também. Amém? Porque a igreja ela tem hoje um objetivo, uma missão. E qual que é a missão da igreja hoje? A missão da igreja hoje é pregar o evangelho, ensinar os mandamentos de Deus. O objetivo da igreja hoje é discipular o ser humano, né, para que ele se torne um discípulo verdadeiro de Cristo. O objetivo da igreja é ter comunhão um com os outros. E o objetivo da igreja é levar o povo à adoração. Quando a gente pensa nisso, que a igreja tem um objetivo, nós vamos entender o porquê que Deus enche o ser humano para cumprir esse objetivo com o Espírito Santo, com sabedoria e entendimento. Porque Deus não faz nada sem um propósito. Deus tem um propósito a ser alcançado. Então, quando Deus ele prepara o ser humano, ele convoca o ser humano e prepara o ser humano, nós entendemos o porquê disso. Quando a gente vai lá para a carta aos Efésios, no capítulo 4, verso de 11 ao 13, nós vamos ver o seguinte, que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E qual que era o fim? Verso de número 12. O fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então olha que coisa interessante. Deus, ele chama homens, né? A Bíblia diz que ele chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele chama homens, seres humanos, amém? Para que através do seu trabalho, um trabalho manual, né, que nós fazemos para o Senhor,
através desse trabalho, o seu objetivo possa ser alcançado. Qual é o objetivo da igreja? Nós falamos aqui pregação, ensino, discipulado, comunhão, também a adoração. Então esse é o objetivo da igreja, tá? Então, para que isso aconteça, Deus ele prepara os santos, ou seja, o convocado, para a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo seja edificado. Quando nós pensamos na igreja, vamos pensar aqui na igreja, na nossa igreja, né? Então nós pensamos lá no templo, né? E dentro do templo, tá? As pessoas se reúnem, é aí que é a igreja, né? Porque nós vemos na Bíblia que a palavra igreja, ela tem dois significados, né? A palavra igreja, que no grego quer dizer kuriakon, quer dizer o prédio, o templo onde nós nos reunimos. Porém, a palavra eclésia quer dizer as pessoas chamados para fora, ou seja, são as pessoas que se reúnem na igreja. Então, as pessoas que se reúnem no templo ali, que formam a igreja verdadeira de Cristo, nós entendemos que Deus ele capacita pastores, profetas, evangelistas, mestres, presbíteros, diáconos, líderes, né? Deus ele capacita para que haja uma organização funcional dentro da igreja, tá? Para que as pessoas possam vir para a igreja e encontrar ali uma organização funcional. Por quê? Porque Deus ele vai agir nas pessoas dentro da igreja. Então, a ação de Deus, ela precisa estar alicerçada numa organização. A igreja não pode ser uma bagunça, a igreja não pode ser de qualquer jeito. É por isso que Deus ele prepara pessoas para que essas pessoas possam edificar o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é a igreja. Então, a igreja não tem pastores à toa, não tem profetas à toa, evangelista, mestre, não é para enfeitar a igreja, mas é para que a igreja tenha uma organização funcional e para que ela possa alcançar os seus objetivos. Então, quando há uma reunião, uma assembleia, né, onde as pessoas se reúnem, ali dentro, os objetivos da igreja precisam ser alcançados. Precisa haver pregação, precisa haver ensino, precisa haver discipulado, precisa haver comunhão entre os irmãos, precisa haver adoração. Tudo isso tem que acontecer na reunião da assembleia, quando o povo se reúne. Esses objetivos precisam ser alcançados. Amém? Então, para que esses objetivos possam ser alcançados, o que Deus faz? Deus capacita pessoas para que isso funcione de forma organizada. Então, o pastor ele está ali, não é à toa, é para que o objetivo da igreja aconteça. Um profeta está ali, é para que o objetivo da igreja aconteça. O evangelista está ali, é para que tudo seja alcançado como objetivo da igreja. Então, se a igreja se reúne num local, uma assembleia, no templo, e não há pregação da palavra, não há ensino, não há discipulado, não há comunhão, não há adoração, a igreja não está alcançando o seu objetivo. E aonde está o problema? O problema está nas pessoas que estão ali capacitadas para que isso funcione. Então, Deus ele levanta pessoas, assim como levantou lá para a construção do tabernáculo, mas é para que haja uma organização para que o objetivo do tabernáculo pudesse acontecer. E a igreja é a mesma coisa. Deus levantou pessoas, Deus deu dons espirituais para as pessoas, dons espirituais para edificar a igreja, mas para quê? Para que seu objetivo aconteça. Então é por isso que Deus ele enche pessoas com seu espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, pessoas que não têm o chamado de Deus, pessoas que não têm a sabedoria de Deus, elas não estão capacitadas para trabalhar para o reino de Deus. Por quê? Porque vai prejudicar o objetivo de ser alcançado. Então, quando nós estamos aqui no tópico 2 avaliando, que diz lá no primeiro ponto, cheios do Espírito para realizar a obra. É claro. Então, para que o objetivo aconteça, a obra aconteça, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo de Deus. E por que é tão importante estar cheio do Espírito Santo de Deus?
Porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Por que Deus capacitou pessoas lá no tabernáculo com o seu Espírito? Porque através do seu Espírito, Deus ia colocar no coração a sua vontade, aquilo que precisava ser feito da maneira correta, do jeito correto. Então, ser cheio do Espírito Santo é o primeiro passo, porque é o Espírito Santo que vai nos dar a sabedoria de Deus, porque é Ele que tem a sabedoria, porque é Deus. É Ele que vai nos dar o entendimento, porque é Ele que tem o entendimento, porque Ele é Deus. É Ele que vai nos dar a ciência, porque Ele tem a ciência, porque Ele é Deus. Então o primeiro passo é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você tem a sabedoria, você tem o entendimento e você tem a ciência. Ou seja, você está sendo guiado por Deus. E quando você é guiado por Deus, naturalmente os objetivos de Deus vão ser concluídos. Então isso é muito importante para você pensar e avaliar. O tópico 2 diz habilidades especiais para obras especiais. Então, meus irmãos, quando você é chamado para ser um pastor, para ser um profeta, para ser um evangelista, para ser um mestre, um presbítero, um líder, um diácono, enfim, quando você recebe o chamado e é Deus quem vai te escolher, Deus ele vai te dar habilidades especiais para cumprir a sua função. Quando nós voltamos novamente aqui para o tabernáculo, nós vamos ver que havia várias formas de agir dentro do tabernáculo para que a vontade de Deus pudesse ser cumprida. Tanto é que ele chama Bezalel, chama Aholiabe, pessoas de diferentes tribos, um da tribo de Judá, um da tribo de Dan, e Deus vai capacitar ali cada um de acordo para que a sua vontade pudesse ser cumprida, para que a Arca da Aliança pudesse ser construída, para também que o candelabro, os móveis, as roupas, amém? Tudo ali pudesse ser feito de forma a qual viesse cumprir o objetivo de Deus para aquelas coisas. Então Deus é quem capacita com as suas habilidades. E isso é maravilhoso. Quando a gente entende que a capacidade vem de Deus, meus irmãos, o que acontece? Nós vamos buscar mais a Deus. E ao buscar mais a Deus, Deus ele vai dando graça para nós compreendermos qual é a sua vontade. Então, quando nós compreendemos isso, fica muito mais fácil de entender o objetivo de Deus para a igreja, entender o objetivo de Deus para que a obra de Deus aconteça e o ministério ele não se torna tão pesado. Nós estamos vivendo tempos onde o ministério tem se tornado um peso na vida de pessoas, notícias ruins, notícias alarmantes de obreiros do Senhor, pessoas que fazem a obra de Deus, porém estão colhendo resultados desastrosos, tá? Então, talvez porque falta essas pessoas entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Depender mais de Deus para ser habilitado para realizar a sua obra. E entender que tem que ter mais de Deus e menos do ser humano. Amém? Então, tudo que você tem, que você alcançou, seja num banco de faculdade, numa escola, num curso, tudo que Deus te deu capacidade para fazer, entenda que Deus ele vai te dar graça e habilidade para que tudo isso seja convertido para a sua glória. Amém? Então nós lemos aqui também o tópico de número 3 agora, usando os talentos para a glória de Deus. Então, nós aprendemos aqui que Deus tem um plano, Deus determina como é o plano, Deus vai chamar pessoas para que esse plano aconteça, Deus vai chamar quem Ele quer e Deus vai capacitar essas pessoas para que o plano de Deus seja cumprido e os objetivos sejam alcançados. E qual deve ser o sentimento do nosso coração quando nós somos chamados por Deus? O sentimento do nosso coração deve ser para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo seja para a glória de Deus. Usar o talento que Deus nos deu para que o nome dele seja glorificado. Tenho certeza que Bezalel e Aholiabe, eles usaram
tudo aquilo que Deus deu para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. E foi, porque quando nós lemos na Bíblia os objetivos do tabernáculo, né, as coisas acontecendo ali no tabernáculo, funcionando, nós vamos ver que o nome de Deus foi glorificado através da vida desses homens que foram usados por Deus para colocar em prática as ordenanças de Deus com relação ao tabernáculo. Então, que nós possamos usar todos os nossos talentos, todas as nossas habilidades, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando nós pensamos assim, fica muito mais fácil de viver no ministério. Porque tem muitas pessoas que trabalham pensando no reconhecimento humano. E quando você trabalha pensando no reconhecimento humano, há muito sofrimento, há muita decepção, há muita tristeza, porque o ser humano é falho e o ser humano às vezes não tem a capacidade de reconhecer o trabalho que nós fazemos para Deus. Porém, quando nós entendemos que tudo é para a glória de Deus e nós não esperamos o aplauso humano, nós entendemos que todo o nosso serviço é para a glória de Deus, nós nos sentimos recompensados por Deus através de tudo que Ele faz por nós, da sua presença, da sua glória, de todas as suas promessas, de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Então que os nossos talentos sejam usados para a glória de Deus, seja usado para a edificação da igreja, sejam revelados aqui para que a igreja do Senhor possa crescer. E eu creio que todo ser humano é dotado de talento, todo ser humano tem condições de fazer a obra de Deus, você só precisa esperar o chamado e entender qual é a função, qual é o objetivo que Deus tem na sua vida, e quando Deus fizer isso, que você use tudo isso para a glória de Deus. Como nós lemos lá em Efésios capítulo 4 e o verso de número 13, nós trabalhamos para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé. Olha o objetivo aí, para que todos alcancem a unidade da fé. O que é a unidade da fé? É uma fé só, direcionada na pessoa certa, que é Cristo Jesus. E do conhecimento do Filho de Deus, tá? Para que nós possamos conhecer mais a Deus, olha os objetivos, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando você atingir tudo isso, compreender tudo isso, o nome do Senhor, ele vai ser glorificado. Amém? Eu quero ler aqui a conclusão desta lição que diz: no reino de Deus, muitas habilidades poderão ser utilizadas, não somente de caráter espiritual, mas também de caráter social, educacional e material. Quantos templos, por exemplo, têm sido construídos por pessoas dotadas de talentos especiais para esse trabalho? A recompensa dos que dão o melhor de suas vidas será dada por Deus aos que forem fiéis em toda obra. Esforcem-se com esmero e amor. Ou seja, faça tudo para a glória de Deus. Que Cristo vos abençoe, que você como professor possa abençoar a sua aula, o seu aluno, para que possa ficar no nosso coração a importância que é a convocação de Deus para que os objetivos de Cristo e da sua obra sejam cumpridos e que nós possamos ser instrumentos, utensílios úteis nas mãos do Senhor para que esses objetivos sejam alcançados. Amém? Que Cristo vos abençoe e até uma próxima oportunidade.